Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca aqui do Coisa da Teca e hoje nós vamos fazer esse porta-livro aqui, que também pode ser um porta-bíblia. Vou mostrar esse daqui pra vocês, que tá sem livro dentro, ó, mas ele tem bolso aqui, bolso transparente aqui e bolso na parte traseira. Esse aqui, ó, já tá com livro aqui dentro. Olha que bacana que fica, tá vendo? Ele é muito legal, que dá pra carregar assim com a alça e também dá pra ler o livro aqui dentro mesmo. Esse aqui, ele tá com uma bíblia, tá vendo? Ó, pra vocês verem que cabe tanto o livro quanto a bíblia. E também tem o bolso aqui, o bolso transparente aqui na parte traseira e o bolso embutido com zíper. Olha como fica lindo. Espero muito que vocês gostem dessa aula. Separa o seu tecido mais bonito e vem comigo fazer esse porta-livro. Gente, nós vamos começar o nosso porta-livro pela parte de fora. Vocês vão ter no molde esse molde maior aqui, que ele é parte de fora e forro do tecido. Aqui na lateral tá escrito dobra do tecido, porque esse molde ele tá pela metade. Então, ou você vai cortar o seu tecido espelhado, igual aqui, ó, marca essa parte, depois vira ele aqui pro outro lado e corta a outra parte. Ou você vai fazer o quê? Vai dobrar o seu tecido ao meio e depois vai cortar. Com esse molde aqui, você vai cortar uma vez no tecido do forro, uma vez no tecido da parte de fora. O tecido da parte de fora, você vai estruturar ele na manta acrílica. Aqui eu tô usando a manta acrílica R1, mas você pode usar outro estruturador que você desejar. Aqui na parte de fora, em um dos lados, a gente vai precisar fazer algumas marcações. Eu já fiz aqui com giz. Aqui da borda, eu marquei 1,5 cm e fiz um risco. E esse risco aqui, ele tá no meio, para marcar o meio da peça. Na parte traseira do nosso porta-livro, na parte de trás, nós vamos ter um bolso embutido. Vou ensinar para vocês como fazer esse bolso embutido. Ele é bem simples, porém tem alguns detalhes que eu vou ensinar para vocês. A gente vai cortar uma vez no tecido do forro, na medida de 20 por 27, 20 por 27. E nós vamos fazer algumas marcações, tá vendo? Essas marcações aqui. Aqui da parte de cima, a gente marca 3 centímetros. Aqui das laterais, 2 centímetros. Daqui aqui 2 centímetros faz um risco. Daqui aqui mais 2 centímetros e faz um risco. Desse primeiro risco de 3 centímetros, a gente vai marcar 1 centímetro e vai fazer esse risco aqui. Aqui na pontinha, ó, eu até desenhei um triângulo para marcar o meu meio, tá? São essas marcações que vocês vão fazer. A gente vai pegar o tecido aqui da parte de fora. Ah, e outra coisa, dobrem esse tecido aqui ao meio e vinquem ele. Vinca aí com a unha mesmo, só pra gente saber onde tá o meio. Vocês já vão entender o porquê. A gente vai pegar aqui o tecido da parte de fora. Nessa marcação aqui de 1,5, a gente vai posicionar o nosso tecido aqui, ó, bem em cima do risco. E aqui, ó, onde eu marquei o meio, a gente vai colocar meio com meio, tá? Posiciona aí bem certinho. Pode alfinetar para prender direitinho. Aí, o que a gente vai fazer? Nessa marcação aqui, ó, aqui do lado, aqui em cima, aqui do lado de novo e aqui embaixo, a gente vai passar uma costura reta bem em cima dessa linha, tá? Aqui do lado, aqui em cima, aqui embaixo e aqui do outro lado. Aqui a gente vai ter um retângulo, né? Um retângulo bem grande. A gente vai passar uma costura reta em cima dessa linha.
Ó, gente, então, depois de passar a costura, vai ficar assim, acho que dá pra vocês verem, né? Ó, aqui na parte de trás, aqui na parte da frente. Agora, a gente vai fazer um corte aqui no meio. Ó, dobra aqui. Corta aqui no meio. Aqui, ó, lembra que eu desenhei um triângulo aqui? Eu vou cortar até esse triângulo e corto a lateral aqui assim, ó, pra fazer o formatinho do triângulo também. Toma cuidado pra não cortar a costura, tá? Então, toma bastante cuidado pra não cortar a costura. Ó, vou até aqui e corto no formatinho do triângulo. Cuidado pra não cortar a costura. Agora a gente tira os alfinetes todos. E nós vamos virar esse tecido aqui pra parte de trás. Tá? A gente vai virar tudo aqui pra parte de trás. Ó, tudo mesmo. Nesse momento, a gente passa o ferro aqui pra ficar bem certinho esse tecido e ele ficar bem esticadinho. Olha, gente, então, passei o ferro, tá vendo? Vai ficar assim, tudo esticadinho. Aí aqui na parte de cima, vou colocar um alfinete aqui pra prender. Aqui na parte de baixo também. Vou mostrar pra vocês como que fica aqui na parte de fora, pra ficar assim, ó. Aí a gente vai pegar um zíper de 22 centímetros, a gente já coloca o cursor pra não correr o risco de esquecer. Aqui nas pontinhas eu coloquei uma fita dupla face, que é essa fita dupla face bem fininha aqui, ó. Ela é fininha, tá vendo? Essa fita, gente, ajuda muito na costura quando a gente vai fazer bolso embutido. Porque se você não tiver a fita dupla face, você vai precisar prender com alfinete, e às vezes dá um pouquinho de trabalho. E com a dupla face é mais fácil, porque a gente vem aqui, ó, coloca esse zíper aqui, vê aqui se ele tá posicionado certinho. Aí depois é só tirar a fita dupla face e ele já vai ficar grudadinho, aí a gente só vai passar a costura, tá? Então é bem simples, mas quem não tiver a fita dupla face vai precisar utilizar alfinete. Ó, eu tiro a fita aqui dos dois lados, ela é bem fininha mesmo. Ó, tiro aqui, mas ela gruda, viu, gente? Ó, tá grudando até no meu dedo. E vou posicionar aqui, ó. Aí eu posiciono assim, mas eu não aperto. Eu viro aqui pro outro lado pra ver se tá tudo certo. Ver se não tá torto. Aí eu vou apertar ela. Ó. Ajeito o cursor aqui. Ó, aí eu vou pressionar. Tá vendo? Ó. Já grudou aqui. Aí aqui, pelo lado de fora, pelo lado direito, a gente passa uma costura aqui na pontinha pra prender esse zíper aqui e ele ficar certinho. Tá vendo? É muito fácil fazer esse zíper embutido se a gente fizer com calma. Ele dá super certinho. Agora é só passar a costura aqui na volta toda. Deixa eu pôr o cursor pra cá. Ó, a gente passa essa costurinha aqui na volta toda até ela encontrar aqui do outro lado. Passei a costura aqui, o zíper vai ficar assim na parte de fora. Aqui na parte de dentro tá assim, já vou retirar os alfinetes. Aqui, ó, esse excesso de zíper aqui, pode cortar ele. Ó, gruda bem, tá vendo a fita?
Ó, cortei aqui, até cortei um pouco do tecido, mas toma cuidado aí pra vocês não cortarem um pouco do tecido. Mas tem problema. Ó, aqui também, ó. Vou cortar o excesso do zíper aqui dos dois lados. Ó, cortei esse excesso de zíper, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar o tecido aqui pra cima. E eu vou costurar agora só o tecido, tá? Não vou costurar na parte de fora. Vou passar uma costura aqui na lateral, uma costura aqui em cima e uma aqui na lateral. Eu só vou costurar o tecido, não vou costurar aqui na parte de fora. Quem quiser também nesse momento pode usar alfinete, tá? Se não, é só posicionar aqui e ir costurando, porque dessa maneira a gente vai fechar o nosso bolso, mas toma cuidado para não costurar a parte de fora. Costura só no tecido. Ó, costurei aqui, tá vendo? Agora, a gente já vai ter esse bolso embutido prontinho, ó. Já é um bolso aqui, tá vendo? Então, esse bolso aqui já tá pronto, ele fica assim. Nos moldes, vocês também vão ter a aba de fechamento, tá? A aba de fechamento a gente vai cortar 2 vezes no tecido da parte de fora. Um dos lados a gente estrutura na manta. Aí aqui uma dica é que se você for colocar o botão imantado, aquele que fica, que tem as 2 perninhas para dobrar para fora, você já coloca ele antes de costurar o forro. No meu caso, eu vou colocar o botão imantado, aquele que a gente coloca com balancinho. Então, eu posso colocar depois, não tem problema nenhum. Mas se você for colocar aquele outro tipo de botão imantado, você mede aqui 1 centímetro da borda e coloca ele aqui. Ou se você for costurar um velcro, você já costura ele agora, tá bom? Antes de costurar o forro. Aí a gente faz o quê, ó? Direito do tecido, direito com direito. Costura toda a volta, menos aqui em cima, que é por onde a gente vai desvirar. Aí depois a gente passa o ferro depois que desvirar pra ficar bem certinho. Ó, é só uma costura reta. Aqui não tem segredo nenhum nessa parte, tá, gente? Ó, já costurei. Ah, tem uma diquinha assim. Aqui, ó, onde tá arredondado, dá uns piquezinhos assim, para que quando desvire não fique acúmulo de tecido. Aí agora é só desvirar e passar o ferro. Com a aba costurada e prontinha, a gente vai marcar, dobra assim ao meio, marca o meio da aba. E aqui onde tá o zíper, a gente vai posicionar aqui no meio e vamos passar uma costura reta. Pra gente fixar a aba de fechamento aqui, tá? É uma costura na pontinha. Ó, aí vai ficar assim, tá vendo? A aba presinha aqui na parte traseira onde tá o zíper. A alça, gente, as alças, na verdade, elas têm 30 centímetros cada uma. Você pode fazer a alça de tecido, com tecido igual a minha, ou pode usar uma alça de poliéster, uma alça de algodão, qualquer tipo de alça, tá? Pra fazer essa alça aqui, o que que eu fiz? Eu cortei um pedacinho de manta. Vou tirar aqui os alfinetes para mostrar para vocês.
Eu cortei um pedacinho de manta com 2 centímetros, 2 por 30, ó, 2 assim por 30. E o tecido, eu cortei o tecido 7 por 30, dobrei as duas pontinhas, tá vendo? Pra eu conseguir fechar aqui a manta aqui dentro. Aí vou passar as costuras. Aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, eu passo várias costurinhas, uma do lado da outra, porque eu acho que fica mais bonito. Mas se você quiser passar só 2 costuras, também pode, uma em cada ponta, tá? Mas eu prefiro fazer assim e passo as costuras. Mas quem não quiser fazer dessa maneira, pode usar a alça pronta, alça chique, alça de poliéster, o que vocês preferirem. Ó, vou passar a costura aqui e já mostro a alça prontinha pra vocês. 2 alças já prontinhas, agora a gente vai colocar elas aqui na parte de fora. Como que a gente vai fazer? A gente vai marcar o meio, ó, dobra assim, marca o meio. E aqui do meio a gente marca 3 centímetros pra cada lado, que é onde a gente vai fixar a nossa alça. A gente vai fazer isso dos 2 lados, tá? Posiciona ela assim, ó, 3 centímetros pra cá, 3 centímetros pra lá e passa a costura. A gente vai fazer isso dos 2 lados pra prender as 2 alças. Faz uma costura na pontinha. Olha, gente, 2 alças costuradas. Tá vendo? Vai ficar assim a parte de fora. Nos moldes, também vai ter esse molde aqui, ó, bolso interno transparente, que vocês vão cortar uma vez no plástico cristal. Na parte de cima, a gente vai precisar fazer um acabamento. Você pode usar viés pronto, viés boneon ou com o próprio tecido. Ó, eu tô usando o plástico cristal. Tá vendo? Aí, pra fazer o acabamento aqui na parte de cima, eu cortei uma tira com 5 centímetros. Acho que dá pra ver, né? 5 centímetros. Dobrei aqui igual um viés. Agora, a gente encaixa ela aqui no plástico cristal. Ó, encaixa ele aqui dentro e passa a costura pra prender. Ó, gente, então costurei aqui o viés, ó, eu passei 2 costurinhas e vai ficar assim, e por enquanto esse bolso aqui a gente vai reservar ele. Agora a gente vai fazer o bolso interno sem zíper, tá? Vocês vão ter o molde. Aí com esse molde vocês vão cortar uma vez no tecido da parte de fora e vai estruturar na manta. O tecido do forro, que é esse aqui, na altura, a gente vai cortar ele 2 centímetros maior na altura, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui, ó, a gente corta ele 2 centímetros maior. Como que a gente vai fazer a montagem desse bolso? A gente vai pegar o bolso transparente, que é o bolso do plástico cristal. A gente vai posicionar ele aqui em cima, sem o forro, tá? Por enquanto só a parte que tá aqui com a manta. E a gente vai costurar aqui na lateral, aqui embaixo e aqui na outra lateral. Veja se esse bolso fica bem certinho, tá? E depois você passa a costura.
Ó, gente, então o bolso transparente tá costurado aqui. Agora aqui das laterais a gente corta todo esse excesso de plástico cristal e de tecido. Olha, gente, cortei o excesso aqui do plástico, ó, o bolso tá aqui. Agora a gente pega o tecido do forro. Vai posicionar aqui direito com direito. E vamos passar uma costura reta, tá? Quem quiser pode alfinetar, prender com clipe. E a gente passa essa costura reta com o pezinho de máquina. Passei essa costura, a gente vai virar aqui pro lado do avesso, tá? Vai encaixar aqui. Também quem quiser pode alfinetar ou pode prender com um clipe. E eu vou mostrar pra vocês o detalhe que a gente vai ter na parte da frente. Ó, esse detalhe aqui com o tecido. Tá vendo? Por isso que a gente cortou o tecido do forro 2 centímetros maior, pra ele ficar com esse detalhe aqui. Então, esse bolso aqui tá praticamente pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente passa uma costura na pontinha aqui em cima, aqui na lateral e aqui embaixo, pra gente prender o tecido do forro aqui na parte de fora do bolso. Ó, gente, então esse bolso aqui tá prontinho e por enquanto a gente vai reservar. Fica assim na parte de fora e assim na parte de dentro. Agora nós vamos fazer o bolso interno com zíper. Vocês vão ter o molde. Com o molde, a gente vai cortar uma vez no tecido da parte de fora e vai estruturar na manta. E também nós vamos cortar uma vez no tecido do forro. A gente também vai precisar de um zíper de 20 centímetros. Vocês já coloquem o cursor para não esquecer de colocar o cursor. A gente também vai precisar de 4 quadrados para fazer o acabamento desse zíper. Também tem o molde desse quadradinho. Aqui eu cortei 2 no tecido de fora e 2 no forro, mas poderia ser tudo no tecido da parte de fora. Lá nos moldes também, vocês vão ter esse molde aqui, ó, acabamento do bolso com zíper. Então, nesse molde vai cortar uma vez no tecido do forro e também uma vez no tecido de fora e vai estruturar na manta. A montagem desse bolso, a gente começa aqui pelo zíper. A gente vai posicionar aqui, ó, direito do tecido aqui no direito do zíper de um lado e do outro também, e a gente passa uma costura reta. Tá? A gente vai fazer isso dos dois lados. Tanto de um lado como do outro. Ó, costurei. Aqui de um lado. Agora eu costuro aqui do outro lado também, tá? Quem quiser pode alfinetar. Uma costurinha reta. Ó, costurei aqui também. Agora a gente vai abrir aqui. Tá vendo? A gente vai ter isso aqui, ó. O acabamento do zíper costurado dos dois lados. Quem quiser pode passar o ferro, senão não precisa. Aí a gente vai pegar aqui o tecido da parte de fora que tá estruturado na manta. A gente marca o meio dele. Dá um piquezinho. A gente vai pegar esse zíper aqui, também vai marcar o meio dele. Tá? Como que a gente faz? Pode pegar Deixa eu pôr o cursor pra cá. Pega um giz pra marcar ou uma caneta, o que vocês tiverem aí pra marcar. Só pra marcar o meio aqui do zíper. Ó, eu risco aqui com giz, marquei o meio. Aí eu vou pegar aqui
meio do meu zíper com o meio que eu marquei aqui do tecido. Vou posicionar aqui e vou passar uma costura reta. É importante deixar meio com meio para ficar bem centralizado, tá? Quem quiser pode alfinetar e passa uma costura reta. Essa costura não precisa ser com um pezinho de máquina, pode ser mais na pontinha. Ó, passei a costura. Agora a gente vem com o tecido do forro, direito com direito aqui. E agora a gente passa uma costura reta com um pezinho de máquina. É igual a gente sempre faz, quem já é minha aluna sabe. Quando a gente coloca a zíper, a gente faz dessa maneira. Deixa eu puxar o meu cursor aqui. Bem fácil de fazer esse bolso, ele tem alguns detalhes, mas vocês vão tirar de letra. Ó, costurei, a gente vai desvirar aqui pra parte de trás. Quem quiser pode passar o ferro. Aí aqui a gente passa uma costura reta pra dar acabamento. E depois passa uma costura aqui na pontinha desse lado, aqui do outro lado. Pra gente já prender o tecido do forro aqui na parte de fora. Ó, gente, então vai ficar assim, esse bolso. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui na parte de cima. Aí a gente vai pegar a tira, vamos costurar aqui. E depois a gente vem com o tecido do forro. É igual a gente fez aqui na parte de baixo. Agora a gente faz essa parte de cima. A diferença é que ela é menor, né? É um tecidinho menor. Ó, posiciona aqui bem certinho. Pode prender, alfinetar, se vocês quiserem. E costurar. Da mesma maneira que a gente fez na outra parte, a gente faz nessa aqui. Ó, essa sobra aqui do tecido de acabamento pode tirar se quiser, pode cortar. Do acabamento do zíper, né? Ó, costurei aqui. Aí agora a gente vem com o tecido do forro, vai costurar e depois a gente desvira e faz a costura de acabamento. Ó, costurei, agora vou desvirar aqui, também pode passar o ferro. Tá vendo? Aí aqui em cima passa uma costura aqui, rente ao zíper, e uma outra aqui em cima, pra prender o tecido de forro aqui na parte de fora. Agora, esse bolso tá quase pronto. A gente vai precisar colocar um fundo aqui nesse bolso. Como que a gente vai fazer? Vocês vão cortar nessa mesma medida aqui, uma vez no tecido do forro, vai posicionar aqui em cima bem certinho. E vai passar uma costura reta na volta toda, pra prender esse tecido de forro aqui no bolso. Porque aí quando a gente costurar esse tecido aqui, o nosso bolso vai realmente ser um bolso, né? Ele vai ter um fundo e vai ser um bolso. Então a gente passa uma costura reta na volta toda pra prender esse tecido de forro aqui no bolso. Olha, gente, então costurei o tecido aqui no fundo. Ó, e agora o nosso bolso já é um bolso, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar um outro tecido do forro, só que agora aqui na altura a gente corta ele 2 centímetros maior, tá? 2 centímetros maior, porque a gente vai fazer o quê? Aqui na parte de baixo a gente vai costurar esse tecido, a gente vai passar uma costura reta com um pezinho de máquina
e depois vai desvirar. Esse tecido vai ser o tecido que vai dar acabamento nesse bolso. Ó, costurei aqui, já corto o excesso de linha. Agora a gente vai desvirar. O acabamento que eu quero é esse aqui. Tá vendo, ó? Ele fica aparecendo aqui na parte de fora o tecido do forro. Aí agora a gente faz o quê? A gente passa uma costura reta em toda a volta para prender o tecido do bolso aqui nesse tecido de forro. Gente, então passei a costura aqui em toda a volta. O nosso bolso com zíper vai ficar assim prontinho. Gente, antes da gente finalizar o nosso porta-livro, a gente precisa colocar os botões, tá? Aqui, ó, o botão imantado da borda, a gente marca o meio aqui da borda, 3 centímetros, você coloca o botão, e o outro aqui, ó, na aba, tá? Aí a gente já tem os botões colocados. Agora a gente vai fazer a montagem do forro. A gente vai pegar o tecido do forro. De um lado, a gente vai colocar o bolso com zíper, com o acabamento aqui sempre para a parte do meio. E do outro lado, a gente vai colocar o bolso sem zíper, também com o acabamento aqui para a parte do meio, tá? Posiciona aí bem certinho. Aí a gente vai passar uma costura aqui em cima, aqui do lado e aqui embaixo, nos dois bolsos, aqui em cima, aqui do lado e aqui embaixo, que a gente vai prender esses bolsos aqui no tecido do forro. Essa costura pode ser uma costura mais na pontinha, tá? Que é só mesmo para prender os bolsos no tecido do forro. A gente já tá com o forro aqui pronto, com os bolsos prontos, com a parte de fora pronta. Como que a gente vai fazer? A gente vai posicionar aqui, ó, direito com direito. Para vocês se guiarem, o bolso transparente, ele fica aqui, ó, em cima do bolso com zíper, tá? Então vocês vão colocar assim, ó, aqui bolso transparente, aqui em cima do bolso com zíper. Vai posicionar aí bem direitinho e a gente passa uma costura reta na volta toda. Aqui na parte de cima a gente vai deixar aberto, ou na parte de cima ou na parte de baixo, a gente deixa aberto mais ou menos uns 7 centímetros, que é pra gente poder desvirar. Essa costura que a gente vai passar é uma costura reta com um pezinho de máquina, tá? Laterais costuradas. As laterais, ó, eu gosto de cortar a pontinha, cuidado para não cortar a costura, para evitar acúmulo de tecido. Como é uma peça volumosa, desvira aí com muito cuidado, vai desvirando com muito cuidado, que vai dar super certo, tá? Depois de desvirar, passa o ferro para ficar tudo bem bonitinho, tudo no lugar. E aqui nesse buraco que a gente deixou aberto para desvirar, vocês passem uma costurinha para fechar, tá? Ó, vai desvirando com muito cuidado. Nesse momento parece que não vai dar certo, mas dá super certo, tá? Só ir desvirando com calma. Ó, gente, então já desvirei o meu porta-livro, coloquei o livro aqui dentro para vocês verem. E ele fica assim, ó, um bolso aqui, o livro, o bolso transparente aqui e aqui na parte de trás o bolso embutido. Espero que você tenha gostado dessa aula. Faça muitos porta-livro, que também pode ser usado como um porta-bíblia. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!